Quando o assunto é alimentação, a gente ouve tanto conselho, né não? Ser francos, né? Até difícil seguir tudo, ó. Tomar pelo menos 2 litros de água por dia, comer 5 porções de frutas, verduras, legumes. É preciso se preocupar com cálcio também, né? Com o consumo de carne vermelha. Enfim, nós convidamos a nutricionista Karen Honorato para explicar o que disso tudo é essencial para gente que não tem muito tempo no dia a dia. Karen, bem-vinda. Bom dia para você. Obrigada. Para a gente ter saúde, então, o que a gente deve seguir? Porque são muitos conselhos, né? Muitas novidades também que surgem todos os dias. É verdade, Elisângela. A gente tem que pensar que para ter saúde, vamos pensar em saúde no geral, é importante você consumir diariamente o que o corpo conhece e o que o corpo precisa desde antigamente. Então, começando com alimentos naturais, porque esse organismo conhece. A gente está falando de frutas, realmente, como você disse, legumes, verduras. Esses alimentos parecem ser meio taxativos, mas não tem como ter uma alimentação saudável sem comer fruta, legume e verdura. No mínimo 3 porções todos os dias e com variedade. Tem pessoas que comem banana e maçã, alface e tomate e fala que está alimentando todo dia com salada e fruta. É importante variar, isso não tem como fugir, né? E a base dos alimentos naturais, que o organismo reconhece, também estão em grãos, em sementes, em coisas integrais que o homem não modificou. Infelizmente, isso tem que ser consumido todo dia. Como assim, cara? Explica melhor pra gente Como essa o parte. feijão, as leguminosas, feijão, ervilha, lentilha, um arroz da maneira mais integral mesmo, as sementes em todos os tipos, a linhaça que é tão conhecida agora, né? Grãos, cereais, esses alimentos, junto com as frutas, os legumes e as verduras, Elisângela, é o que o organismo conhece, é o que as nossas células conhecem. Eu poderia parar aqui de falar sobre os alimentos ideais em frutas, verduras, grãos, cereais, que é a coisa que a natureza nos oferece. À medida que o homem vai modificando o alimento e vai criando, aí a gente já começa a ter mais cautela. Então, você tem que consumir alimentos naturais e evitar os industrializados. Aí nós já estamos falando de alimentos com muito conservante, corante, adoçante, as coisas processadas, refinadas. Nisso estão incluídas a farinha branca, o excesso de açúcar, o excesso de sal. Não tem como você comer bem os alimentos nutritivos e consumir em excesso esses que são antinutritivos. Quer dizer, quanto mais naturais os alimentos, melhor. Agora, você falou de frutas, verduras, legumes, né? Você falou desses grãos e tudo, e muita gente vai estar pensando, e a carne, e os ovos, e o leite? Isso seriam as proteínas de origem animal. Para se ter saúde hoje, a gente sabe que tem que comer pouco disso. Menos proteínas de origem animal. A carne vermelha, então, já é certo. Você não pode passar de 2 pequenas porções na semana, né? Que novidade para mim. E Imaginei que fosse variar, mais. mesmo que você tire, não é ideal tirar nada, tudo consumir com pequena quantidade. Mas entre frango, peixe e ovos é importante variar. O homem, hoje, o brasileiro principalmente, ele consome muito alimento de origem animal. Muito leite, muito derivado, muito processado, muita carne. Nós não precisamos disso tudo. Então, para ter saúde, você tem que tirar um pouco esse excesso de proteína de origem animal para não sobrecarregar os órgãos, fígado, intestino. Essas proteínas, elas deixam o nosso sangue mais ácido. Então, tem que reduzir e variar. Não pode comer todo dia as mesmas coisas. Esse é o segredo, então. Aí eu já penso logo no seguinte, cálcio. Que a gente, né? A gente passa vários especialistas aqui dizem, olha, é fundamental que você consuma bastante cálcio, principalmente as mulheres, né? Pelo menos 2 copos de leite por dia, mais o queijo, enfim. Isso ainda tem uma controvérsia, porque não adianta você consumir se você não absorve. Aí entra a vitamina D também, né? Então também tem o próprio leite. Você consumindo grãos, sementes, verduras, você tem cálcio, né? O feijão tem muito cálcio, as sementes têm muito cálcio, a couve, o brócolis. Então nem todo mundo pode tomar leite, às vezes é alérgico e nem por isso tem deficiência de cálcio. Então, as vitaminas, os minerais, no geral, que é a base para ter saúde, estão lá nos alimentos naturais, né? E se você consome muito industrializado, por exemplo, você falou e água, tem que consumir água. E as pessoas estão ingerindo muito líquido, industrializado. Água modificada, muito suco, muito refrigerante, muita bebida estimulante, muito álcool. Isso tira o cálcio, isso tira os alimentos, os nutrientes do nosso corpo. Então, tem que ter um equilíbrio de tudo. Você tem que comer o que é natural, diminuir o que é artificial, que o organismo não aceita. E para tudo a gente fala assim, ó, se você está comendo um alimento saudável, coma pouco. Porque comer pouco vive mais. E se você está comendo o que não é saudável, coma menos ainda.
porque a quantidade, ela é fundamental, né? E a qualidade, quer dizer, você tem que escolher, você tem que variar. As pessoas comem as mesmas coisas todos os dias, né? Não pode, Não né? pode, tem que É porque variar. fica fácil, né? Às vezes, eu trago esse biscoito, eu trago esse tipo de queijo aqui, fica simples e E pronto. tudo muito corrido, muito prático, muito pronto, e isso o corpo não está aceitando. Nós estamos tendo muito mais doenças, não só obesidade no geral, porque as comidas estão muito prontas, muito Sim. química, né? E sobrecarregam nossos órgãos, nós não damos conta. Água, com certeza, né? A gente tem que beber bastante, mesmo ainda mais nesse calor do Água Brasil. pura, né, Água Elisa? pura. Agora, e os óleos? Óleos, isso aí. As pessoas têm muito medo de gorduras. Quando você come aquela semente, aqueles grãos que nós já falamos, reduz as carnes e tira as industrializadas em excesso, você já está tirando, equilibrando as gorduras. É importante consumir gorduras. Porque tá uma onda do Abacate, light agora. muito light, muito zero, muito diet, né? Você precisa ter gordura. Nossas células são feitas de gordura, tá? Então, lembre dos alimentos naturais e tire o excesso dos industrializados. Já é a base de ser feliz e bem saudável. Que bom, então, Karen. Muito obrigada De pela sua nada. participação mais uma vez com a gente. Um ótimo dia para você. Para você também.